O que você faria se seu pai fosse seu maior pesadelo? Esta é uma história difícil, sobre um assunto que muitas famílias escondem. Tem abuso, tem dor, tem segredos guardados por décadas. Se você já passou por algo assim, ou conhece quem passou, escute até o final e deixe seu comentário, porque sua história pode salvar outra mulher do silêncio que quase me matou. Meu nome é Ernestina. Tenho 78 anos. Nasci e me criei num cantinho esquecido do sertão do Rio Grande do Norte, num pedaço de terra onde o silêncio grita mais que gente. Cresci numa casinha de barro, sem janela para dentro, onde minha mãe cochichava tristeza e meu pai era o dono do mundo. Desde menina, eu já sabia que não era normal o jeito que ele me olhava. E um dia, quando eu tinha só 13 anos, ele fez comigo o que homem nenhum tem o direito de fazer com filha nenhuma. A partir dali, minha infância morreu, e com ela morreu também minha alegria. Mas ninguém viu, ninguém quis ver. Nossa casa era tão pequena que a gente escutava até a respiração um do outro. Uma mesa de madeira, 3 banquinhos, um fogão a lenha e 2 redes. Era tudo que a gente tinha. Não tinha energia, não tinha água encanada. A gente buscava água no açude, quando tinha água. Quando não tinha, a gente esperava. A vida inteira foi assim, esperando. Minha mãe era uma mulher magra, de olhar baixo, daquelas que nunca olha direito nos olhos das pessoas. Ela falava pouco, quase sempre cochichando, como se tivesse medo que alguém ouvisse. Acordava antes do sol nascer, acendia o fogo, fazia café no coador de pano. Ela nunca reclamava, pelo menos eu nunca ouvi. Meu pai era diferente. Um homem alto, forte, de voz grossa que fazia tremer as paredes de taipa, trabalhava na roça, plantava feijão, milho, o que desse. Quando a safra era boa, ele sorria. Quando não era, a casa ficava num silêncio que cortava igual faca. Ele bebia cachaça nos dias de feira. Voltava cambaleando, com cheiro forte e os olhos vermelhos. Nesses dias, minha mãe me mandava para a casa da vizinha ou me escondia debaixo da cama. Eu era filha única, uma menina magrela, de cabelo crespo que nunca ficava no lugar. Estudei pouco, só até aprender a escrever meu nome e fazer contas simples. A escola era longe e meu pai dizia que menina não precisava de muito estudo. Desde cedo, eu sentia que tinha algo errado no jeito que meu pai me olhava. Não era olhar de pai para filha. Era um olhar que me deixava com um frio na barriga, com medo sem saber o porquê. Minha mãe percebia, eu tenho certeza, mas ela fingia que não via. Foi numa noite de chuva forte, dessas que faz barulho no telhado de palha, que tudo mudou. Eu tinha acabado de fazer 13 anos. Minha mãe estava dormindo, ou fingindo que dormia. Meu pai chegou perto da minha rede, com aquele cheiro de cachaça. Disse que ia me ensinar a ser mulher, que era o dever dele. Ele fez comigo o que homem nenhum tem direito de fazer com filha nenhuma. A dor foi tanta que achei que ia morrer ali mesmo. Mordi o lábio para não gritar, porque tinha medo do que podia acontecer se eu fizesse barulho. Quando acabou, ele disse que aquilo era normal, que todo pai ensinava a filha assim. E eu, na minha inocência de menina, acreditei. No dia seguinte, não conseguia olhar para ninguém. Sentia vergonha, como se todo mundo pudesse ver o que tinha acontecido, como se estivesse escrito na minha testa. Minha mãe viu a mancha de sangue na rede. Ela lavou sem dizer nada. Só me abraçou forte, com lágrimas nos olhos. Foi a única vez que senti que ela sabia. Mas não tinha o que fazer. Naquele tempo, mulher não tinha voz, filha menos ainda. A partir daquele dia, minha infância morreu. E com ela, morreu também minha alegria. Eu não sorria mais, não brincava, não cantava como as outras meninas da minha idade. Era como se uma parte de mim tivesse ficado para trás naquela noite e eu nunca mais conseguisse recuperar. No fundo do quintal tinha um pé de juazeiro. Era lá que eu ia chorar, escondida. Abraçava o tronco da árvore como se fosse alguém que pudesse me proteger. Rezava para Nossa Senhora, pedia um milagre. Mas o milagre demorou muito a chegar. E ninguém viu meu sofrimento. Ninguém quis ver. As pessoas olhavam para o lado, fingiam que não percebiam. Os vizinhos, a professora da escolinha, até o padre da igreja quando íamos na missa de domingo. Todo mundo sabia, no fundo, mas era mais fácil fingir que não.
Era assim que as coisas funcionavam. E foi assim que meu mundo acabou sem que ninguém notasse. Uma menina de 13 anos, quieta no canto, com olhos que já não brilhavam mais, carregando um segredo pesado demais para a idade. Um segredo que ia mudar minha vida para sempre. Meu pai havia construído aquele mundo todo para ele. A casa pequena que mais parecia uma jaula, sem janelas que deixassem a luz entrar. A roça que prendia todo mundo na mesma vida, sem chance de sair. Eu acordava todo dia com o peso daquele segredo nas costas, mais pesado que qualquer saco de feijão que já carreguei. As visitas dele eram como um pesadelo que se repetia. Eu sabia quando ia acontecer. Nos dias que ele bebia mais, que voltava mais tarde da venda. O cheiro de cachaça chegava antes dele, e meu coração disparava. Minhas mãos ficavam geladas. Eu rezava pedindo para que ele caísse no sono antes de lembrar de mim. Mas quase nunca acontecia. De dia, ele era o homem respeitado da comunidade. Trabalhador, diziam, homem de família. Se soubessem o que acontecia quando as portas se fechavam, mas ninguém queria saber. Ninguém perguntava por que eu andava sempre cabisbaixa, por que tinha olheiras fundas, por que me assustava quando alguém levantava a voz. Minha mãe nunca falou nada, nunca perguntou. Mas eu via nos olhos dela que ela sabia. Via quando ela evitava me olhar na manhã seguinte. Quando lavava minhas roupas com mais cuidado que o normal. Quando deixava um copo de leite ou um pedaço de rapadura escondido para mim. Era o jeito dela de pedir desculpa por não me proteger. A vida continuava lá fora como se nada tivesse mudado. O sol nascia, as galinhas ciscavam no terreiro, o feijão precisava ser colhido. Mas dentro de mim, tudo estava diferente. Eu não era mais a mesma menina. Não conseguia olhar nos olhos de ninguém. Tinha vergonha, como se o que acontecia fosse culpa minha. A enxada pesava mais a cada dia. Trabalhava dobrado para não pensar, para cansar tanto que talvez dormisse sem sonhar. O corpo que eu carregava não parecia mais meu. Era um corpo usado, machucado, que não me pertencia mais. Às vezes eu me olhava num pedaço de espelho quebrado que guardava escondido e não reconhecia a pessoa que me olhava de volta. O tempo passou e as mudanças vieram. Meu corpo de menina começou a virar corpo de mulher. Meus peitos doíam, cresciam. Minha barriga, que sempre foi magra de fome, começou a ficar redonda. Eu não entendia direito. Nunca ninguém tinha me explicado essas coisas. Na roça, a gente vê os animais, mas ninguém fala sobre gente. Os enjoos começaram logo depois. Acordava com o estômago embrulhado, mal conseguia comer o pirão de manhã. Minha mãe me olhava diferente, com mais medo ainda nos olhos. Ela sabia, mas não dizia. E eu não perguntava, porque tinha medo da resposta. Foi uma tarde no açude, lavando roupa, que Dona Zefinha, a parteira velha do povoado, parou perto de mim. Ela me observou por um tempo, com aqueles olhos que pareciam ver dentro da gente. Depois, falou baixinho para ninguém mais ouvir. Menina, tu tá com barriga. 4 palavras que mudaram tudo. Que confirmaram o que eu já suspeitava, mas não queria acreditar. Eu, com apenas 14 anos, ia ter um filho do meu próprio pai. A vergonha me engoliu inteira naquele momento. Quis correr, me jogar no açude, desaparecer para sempre. De quem é? Ela perguntou, mesmo eu achando que ela já sabia a resposta. Não consegui falar. As palavras ficaram presas na garganta, junto com o choro que eu não podia soltar. Dona Zefinha apertou meu ombro com sua mão enrugada e disse: Não precisa dizer. Só cuida de ti, menina, e quando chegar a hora, me chama. Voltei para casa naquele dia como quem caminha para o próprio enterro. Como esconder uma barriga que só ia crescer? Como explicar para o povoado inteiro? E pior, como olhar nos olhos do meu pai sabendo que carregava um filho dele dentro de mim? O quarto escuro da minha vida nunca se fechou. Só ficou maior, mais escuro, mais sufocante. E agora, não era só minha vida nas mãos dele. Era também a vida que crescia dentro de mim. Minha barriga crescia devagar, mas crescia. Comecei a usar vestidos mais folgados, desses que minha mãe costurava com tecido de saco de farinha. Amarrava um pano largo na cintura, dizia que estava com dor nas costas. Ia menos à igreja, evitava as rodas de conversa.
Quando alguém perguntava se eu estava doente, dizia que era só cansaço da roça. Meu pai percebeu logo. Não sei como, mas percebeu. Talvez pelo jeito que eu comecei a me esconder mais, ou pelos enjoos de manhã. Uma noite ele veio até minha rede, dessa vez sóbrio. Olhou para minha barriga por baixo do cobertor fino e disse com voz baixa, quase um sussurro. Se alguém perguntar, diz que foi um rapaz da feira, que ele sumiu, que não sabe nem o nome. Entendeu? Concordei com a cabeça, sem conseguir olhar nos olhos dele. Era a primeira vez que falávamos sobre o que acontecia. A primeira vez que ele reconhecia, de alguma forma, o que tinha feito. Mas não havia arrependimento na voz dele. Só preocupação em esconder a vergonha. Os meses passaram devagar, um dia arrastando o outro. Continuei trabalhando na roça enquanto conseguia. Depois, quando a barriga já estava difícil de esconder, ficava mais em casa, ajudando minha mãe nos serviços. Ela nunca perguntou nada diretamente, só me olhava com aqueles olhos tristes e, de vez em quando, passava a mão na minha cabeça, como fazia quando eu era pequena. Quando a dor começou, numa tarde quente de janeiro, eu estava sozinha. Meus pais tinham ido à feira, voltariam só no fim do dia. As primeiras pontadas vieram enquanto eu varria o terreiro. Achei que era só cansaço, mas logo a dor ficou mais forte, mais constante. E então senti um líquido escorrendo pelas minhas pernas. Consegui mandar um menino que passava a chamar Dona Zefinha. Ela chegou rápido, com sua sacola de panos limpos e ervas. Me levou para a palhoça nos fundos do quintal, onde guardávamos palha e ferramentas. Forrou o chão com panos, me ajudou a deitar. Vai doer, menina. Mas você é forte. Vai aguentar. E doeu. Doeu como eu nunca achei que podia doer. Era como se meu corpo estivesse sendo partido em dois. Mordi um pedaço de pano para não gritar, porque não queria que os vizinhos ouvissem. Dona Zefinha me deu chá de ervas para acalmar, mas não adiantou muito. A dor era maior que qualquer remédio. Foi um parto longo. O sol já tinha se posto quando finalmente ouvi o choro. Um choro forte, de pulmão bom. Dona Zefinha sorriu. Levantou um bebê pequeno, vermelho, todo enrugado. É um menino, e é saudável, graças a Deus. Eu chorei. De alívio, de medo, de amor. Um amor instantâneo que me pegou de surpresa. Como podia amar tanto uma criança que vinha de algo tão horrível? Um filho do meu próprio pai. Meu filho e meu irmão ao mesmo tempo. Mas quando Dona Zefinha o colocou nos meus braços, nada disso importou. Era meu filho. Meu. De mais ninguém. Botei o nome de José. Não sei bem porquê. Talvez porque na igreja sempre falavam de São José, que criou um filho que não era dele. Ou talvez porque era um nome simples, forte, que não ia chamar atenção. José podia ser filho de qualquer um. Quando meus pais voltaram da feira e viram o bebê, não se surpreenderam. Era como se já estivessem esperando. Minha mãe pegou José no colo, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto enrugado. Meu pai olhou de longe, não se aproximou. Naquela noite, pela primeira vez em muitos meses, ele não veio à minha rede. Os dias com José recém-nascido foram difíceis. Ele chorava muito. Eu não sabia direito como cuidar. Minha mãe ajudava quando podia, mas tinha medo de ser pega pelo meu pai. Aprendi aos poucos. A dar o peito, a trocar os paninhos, a acalmar quando ele chorava. E a cada dia que passava, eu via mais claramente as semelhanças. José tinha o mesmo queixo do meu pai, o mesmo formato de sobrancelha. Quando franzia o rostinho, era igualzinho. Me doía ver isso. Me levava de volta para todo o horror. Mas ao mesmo tempo, quando ele sorria, os primeiros sorrisos de bebê, sem dente, só gengiva, eu via algo diferente. Algo puro, inocente. Uma chance de amor verdadeiro, limpo. José era meu filho, meu irmão, o lembrete constante do meu pesadelo e minha única alegria. Ele me doía e me salvava ao mesmo tempo. Olhar para ele era ver o rosto de quem me destruiu, mas também era ver a chance de amar alguém direito, de proteger, de cuidar, de fazer diferente do que fizeram comigo. E foi por ele que decidi que não ia passar a vida inteira naquela casa. Que um dia, de algum jeito, a gente ia sair dali. Eu ia dar a ele uma vida diferente da minha.
Uma vida onde ele pudesse ser apenas José, não o filho de um segredo terrível que ninguém podia saber. José já tinha quase 2 anos quando minha vida mudou de vez. Foi num dia de feira grande, daquelas que vinha gente de todo canto vender e comprar. Meu pai tinha me mandado ir comprar sal e querosene. Não gostava que eu saísse de casa, ainda mais com um menino, mas naquele dia precisava. Amarrei José nas costas com um pano, como as mulheres do sertão fazem desde sempre, e fui. A feira estava cheia, barulhenta, colorida. José olhava tudo com olhos arregalados, apontando e balbuciando suas primeiras palavras. Por um momento, me senti como qualquer mãe nova, levando o filho para ver o mundo. Foi quando vi o homem do tecido. Ele estava parado do outro lado da feira, com sua maleta aberta, exibindo os panos coloridos. As mulheres se amontoavam em volta, sentindo a textura, perguntando o preço. Ele sorria, paciente, explicando cada tipo de tecido. Era um homem magro, de óculos, cabelo já rareando. Devia ter uns 30 e poucos anos. Nada que chamasse muita atenção, mas o jeito que ele olhou para mim quando passei foi diferente. Não era o olhar de quem quer alguma coisa. Não era o olhar de pena que as mulheres do povoado me davam. Era como se ele realmente me visse. Como se eu importasse. A moça quer ver algum tecido? Ele perguntou quando me aproximei curiosa. Tenho uns bonitos para fazer vestido. Balancei a cabeça envergonhada. Não tenho dinheiro para comprar. Ele sorriu. Um sorriso gentil, sem segundas intenções. E o rapazinho? Como se chama? Ele perguntou, olhando para José, que agora estava pendurado no meu quadril, observando os tecidos coloridos com fascínio. José, respondi, surpresa por ele se interessar. Tenho um presentinho para ele. O homem remexeu na maleta e tirou um pequeno chocalho de madeira, entalhado à mão. Deu para José, que agarrou com as mãozinhas gordas e começou a sacudir, encantado com o barulho. Não precisa... Comecei a dizer, mas ele me interrompeu com um gesto. É só um brinquedo simples. Todo menino precisa de algo para brincar. Depois estendeu a mão. Meu nome é Vicente. Passo por aqui vendendo tecido a cada 2 meses ou mais. Ernestina, respondi, apertando a mão dele rapidamente. Aquele encontro durou só alguns minutos, mas quando voltei para casa, levava mais que o sal e o querosene que meu pai tinha pedido. Levava uma sensação estranha no peito. Uma sensação que demorei a reconhecer, porque fazia tanto tempo que não sentia. Esperança. Vicente começou a passar mais vezes pelo povoado. Sempre arranjava um jeito de me ver, de trocar algumas palavras. Às vezes deixava um retalho colorido para José brincar, ou uma fita para mim. Coisas pequenas que eu podia esconder facilmente. Meu pai começou a desconfiar. Uma noite me viu guardando uma fitinha azul debaixo do colchão. Pegou a fita, rasgou na minha frente. Me bateu até eu não sentir mais o rosto. Disse que eu estava me oferecendo para o mascate, que era uma desavergonhada. Naquela noite, ele veio para minha rede de novo, depois de meses sem fazer isso. Foi pior que todas as outras vezes. No dia seguinte, com o corpo dolorido e o coração mais pesado que nunca, tomei uma decisão. Não podia passar o resto da vida assim. Não podia deixar que José crescesse naquela casa com aquele homem. Precisava fugir. Consegui mandar um recado para Vicente através de uma menina que vendia ovos. Pedi para encontrá-lo na beira do açude, longe dos olhos do povoado. Ele veio, preocupado com o roxo no meu rosto, que nem o pano na cabeça conseguia esconder. O que aconteceu, Ernestina? Foi a primeira vez que alguém me perguntou isso com real preocupação, sem julgar, sem acusar. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar direito. Preciso ir embora daqui. Eu e José. Para longe, onde meu pai nunca possa nos encontrar. Vicente não perguntou por quê. Não pediu explicações. Só assentiu, sério, pensativo. Tenho uma casa na cidade. Não é grande coisa, mas tem 2 quartos, cozinha decente. Você e o menino podem ficar lá até se estabelecerem. Olhei para ele, desconfiada. No mundo que eu conhecia, homem não ajudava a mulher sem querer algo em troca. E o que você vai querer em troca? Perguntei direta. Ele pareceu ofendido por um momento, depois entendeu. Sorriu triste. Não quero nada, Ernestina. Só te ajudar.
Você e o menino merecem uma vida melhor. Combinamos tudo ali mesmo. Ele ia voltar em 3 dias, de madrugada. Passar com a carroça perto do pé de juazeiro nos fundos da nossa casa. Eu e José devíamos estar lá, com o pouco que pudéssemos levar. Aqueles 3 dias foram os mais longos da minha vida. Escondi o pouco que tínhamos. Algumas roupas de José, um vestido meu, o pente quebrado, a medalha de santo que era da minha avó, tudo dentro de um saco de estopa velho. Cada noite, rezava para que nada desse errado, para que ninguém descobrisse. Na última noite, minha mãe veio até minha rede quando todos dormiam. Sentou na beira, pegou minha mão entre as dela. Você vai embora, não é? Ela sussurrou. Não sei como ela sabia, mas sabia. Assenti, sem coragem de olhar nos olhos dela. Ela apertou minha mão, forte. Vai com Deus, minha filha. E não olha para trás. Foi a única vez que senti que minha mãe realmente me entendia. Que sabia tudo e queria que eu escapasse, mesmo que isso significasse nunca mais me ver. Na madrugada combinada, peguei o saco com nossas coisas, José adormecido no colo, e saí para a noite escura. A lua estava coberta de nuvens, o que ajudava a não ser vista. Cheguei no pé de juazeiro e esperei, o coração batendo tão forte que achei que iam ouvir lá da casa. Vicente chegou pontual com a carroça, me ajudou a subir, cobriu a gente com uma lona. E partimos na escuridão, deixando para trás a única vida que eu conhecia. A viagem foi longa. José acordou assustado, mas logo se acalmou quando viu Vicente, que já conhecia das feiras. Dormiu a maior parte do caminho, embalado pelo movimento da carroça. Eu fiquei acordada, olhando para trás a cada instante, com medo que meu pai nos alcançasse. Quando chegamos na cidade, já era noite de novo. Nunca tinha visto tantas casas juntas, tantas pessoas diferentes, luzes que não eram de lamparina, barulhos que não conhecia. Tudo me assustava e maravilhava ao mesmo tempo. A casa que Vicente tinha prometido era simples, mas parecia um palácio para mim. Tinha cama de verdade, não rede, mesa com cadeiras, uma cozinha pequena mas arrumada, um quintal com pé de manga, e o mais importante, portas que fechavam, que eu podia trancar. Quando Vicente me mostrou o quarto onde eu e José íamos dormir, não consegui conter as lágrimas. Era a primeira vez na vida que eu tinha um espaço só meu, um lugar seguro. E o que vou dizer para as pessoas? Sobre José? Sobre mim? Perguntei, preocupada com o que os vizinhos iam falar. Vicente pensou um pouco e respondeu. Diga que o pai do menino sumiu, que você é viúva se alguém perguntar. Ninguém precisa saber mais que isso. E foi o que fiz. Criei uma história sobre um marido que tinha morrido, um caminhoneiro que eu mal conhecia. As pessoas acreditaram, ou fingiram acreditar, o que dava no mesmo. Com o tempo, Vicente começou a me ensinar o ofício dele. Me mostrou os diferentes tipos de tecido, como medir, como vender. Abriu uma lojinha pequena onde trabalhávamos juntos. José crescia forte, saudável, longe do horror que tinha sido o início da vida dele. 1 ano depois de chegarmos na cidade, Vicente me pediu em casamento. Não foi romântico, não foi como nos livros. Foi simples, prático. Seria melhor para o menino, e para você também. Um nome, uma família de verdade. Aceitei, não por amor, não ainda, mas por gratidão, por segurança, por José. Casamos no cartório. Uma cerimônia rápida, sem festa. Vicente registrou José como filho dele. No papel, apagamos o passado. José Silva, filho legítimo de Vicente e Ernestina Silva. Vicente nunca perguntou muito sobre o passado. Nunca quis saber detalhes de onde eu tinha vindo, de quem era realmente o pai de José. E eu nunca contei. Era melhor assim. Melhor que a verdade horrível que eu carregava. E com o tempo, aprendi a gostar dele. Da gentileza, da paciência, do jeito que tratava José como filho de verdade, do respeito que tinha por mim. Não era o amor dos romances, das histórias. Era diferente, mais calmo, mais seguro, um amor que cresceu devagar, como planta que se rega todo dia. José crescia chamando Vicente de pai, e ele era, em tudo que importava. Era quem ensinava, quem protegia, quem amava. Muito melhor que a verdade. Muito melhor que dizer a um menino que seu pai era também seu avô. Que ele era fruto do pior tipo de violência.
Deixei que ele acreditasse na história que criamos. Era a maior proteção que eu podia dar. Nossa vida na cidade ia se ajeitando aos poucos. A loja de tecidos de Vicente cresceu, ganhamos fregueses fiéis. Eu aprendia o ofício devagar, ainda com vergonha de falar com estranhos, mas melhorando a cada dia. José estava na escola, um menino esperto que aprendia tudo rápido. De fora, parecíamos uma família normal, daquelas que a gente vê nas revistas. Mas dentro de casa, as coisas eram diferentes. Não porque Vicente não se esforçasse. Ele fazia tudo certo. Levantava cedo, preparava café, era paciente quando eu errava algo na loja, tratava José como filho de verdade, com carinho sem exigir nada em troca. O problema estava em mim, no meu corpo que não esquecia, na minha mente que voltava para trás toda vez que um homem se aproximava demais. Nas primeiras semanas morando na casa dele, Vicente dormia na sala, me deixava no quarto com José, respeitava meu espaço, meu tempo. Depois que casamos, começamos a dividir o mesmo quarto, a mesma cama, mas eu não conseguia relaxar. Quando Vicente se virava no colchão, eu já acordava assustada. Quando ele tocava meu braço, mesmo que fosse só para me passar o sal na mesa, eu tremia. É só timidez, eu dizia quando ele percebia. Nunca tive marido de verdade antes. Mas não era só timidez. Era medo. Era o trauma tão fundo que parecia tatuado nos meus ossos. Como explicar isso para ele? Como dizer que toda vez que um homem me tocava, mesmo sendo ele tão diferente do meu pai, eu voltava para aquela rede na casa escura? Vicente tentava ser paciente. Temos tempo, ele dizia. Não precisa ter pressa. As noites eram as piores. A escuridão trazia de volta as lembranças. Os pesadelos me acordavam suada, gritando às vezes. Vicente me abraçava nesses momentos, sem malícia, só querendo acalmar. E eu deixava, porque precisava sentir que nem todo toque de homem machucava. Que nem todo homem era como meu pai. Devagar, muito devagar, fui aprendendo a baixar a guarda, a deixar Vicente segurar minha mão sem tremer, a não me encolher quando ele entrava no quarto, a aceitar um beijo na testa sem sentir nojo. A primeira vez que conseguimos realmente ficar juntos como marido e mulher foi quase um ano depois do casamento. Tive que reunir toda a coragem, fechar os olhos e pensar que era diferente, que era escolha minha agora. Vicente foi gentil, teve paciência. Mesmo assim, chorei depois. Não por ele ter feito algo errado, mas porque finalmente entendi o que tinha perdido, o que meu pai tinha roubado de mim. A chance de descobrir o amor sem medo. José crescia alheio a tudo isso. Para ele, éramos uma família normal. Vicente era seu pai. A casa da cidade era o único lar que conhecia. Não tinha memórias do sítio, do quarto escuro, do avô que na verdade era seu pai. E eu agradecia a Deus todo dia por isso. Papai, me ensina a cortar tecido? Ele pedia na loja, com aqueles olhos que brilhavam quando falava com Vicente. E meu coração apertava de gratidão por esse homem que deu a meu filho o que eu não consegui. Um pai de verdade. Às vezes, quando olhava José dormindo, via nele traços do meu pai. O formato do queixo, o jeito de franzir a testa quando estava concentrado. E sentia um calafrio. Rezava para que ninguém mais percebesse a semelhança. Para que os segredos do passado ficassem lá, enterrados para sempre. Vicente nunca perguntou detalhes sobre meu passado, sobre quem era realmente o pai de José. Parecia entender que havia dor ali que eu não estava pronta para mexer. Ele respeitava meu silêncio, meus medos, não forçava confidências, e eu toda noite agradecia em silêncio por ele nunca perguntar mais do que eu podia contar. Com o tempo, nossa vida ganhou uma rotina tranquila. Acordar cedo, trabalhar na loja, José na escola, jantar em família, dormir sem maiores sobressaltos. Era uma vida simples, mas segura. Segurança que nunca conheci antes. Aprendi a ser esposa, a ser mãe, sem o peso do segredo, esmagando meus ombros a cada instante. Aprendi a sorrir sem sentir que estava fingindo, a conversar com as vizinhas sem medo que descobrissem quem eu realmente era, a olhar no espelho e não ver só vergonha. A loja prosperava. Vicente tinha bom olho para negócios, e eu fui aprendendo com ele.
Logo estava fazendo contabilidade, escolhendo tecidos, atendendo clientes sem a timidez do começo. Descobri que gostava daquilo, que tinha talento para comércio. Era bom sentir que podia ser boa em alguma coisa além de sobreviver. José entrou na escola e se destacou logo. Era inteligente, educado, curioso. Os professores elogiavam, diziam que tinha futuro. Puxou ao pai, comentavam olhando para Vicente. E ele sorria, orgulhoso, sem corrigir. Aquela mentira nos protegia. Dava a José uma história que ele podia contar sem vergonha. Mas nem tudo era perfeito. Eu ainda tinha pesadelos frequentes. Ainda me assustava com barulhos súbitos. Ainda tinha dias que não suportava ser tocada, nem mesmo por Vicente. Ele aprendeu a ler os sinais, meus ombros tensos, meu olhar distante. Nesses dias, dormia virado para o outro lado, sem cobrar nada. Tem homem que não entende. Ouvi uma vizinha comentar um dia com a outra, quando achavam que eu não estava ouvindo. Mas o Vicente tem paciência de santo. Qualquer outro já teria largado. Aquilo me doeu. A ideia de que eu era um fardo, de que Vicente merecia algo melhor que uma mulher quebrada como eu. Chorei, escondida naquela noite, me perguntando se um dia seria normal. Se um dia o passado deixaria de me assombrar. O que foi? Vicente perguntou, me vendo com olhos inchados. Nada, respondi como sempre. Só cansada. Ele não insistiu. Nunca insistia. Respeitava meus silêncios, minhas mentiras pequenas que escondiam dores grandes. E isso talvez fosse a maior prova de amor que alguém já tinha me dado. Com o tempo fui melhorando. As noites de pesadelo ficaram mais raras. Conseguia aceitar carinho sem travar. Até comecei a retribuir, do meu jeito contido, tímido. Vicente notava a mudança, sorria satisfeito, mas nunca cobrava mais do que eu podia dar. Aos poucos construímos uma vida juntos. Não era perfeita, não era como nos livros de romance. Era uma vida de pessoas reais, com cicatrizes reais, com um passado que ninguém podia saber, com segredos guardados nas dobras do coração. Mas era nossa vida. E eu, que nunca acreditei que teria uma chance de ser feliz, agradecia em silêncio cada dia que acordava longe daquela casa de taipa, longe das mãos do meu pai. Cada dia que José crescia saudável, protegido, amado. Cada dia que Vicente me olhava com respeito, não com desejo doentio. Era um amor com medo, sim. Um amor cheio de cantos escuros que eu não deixava ninguém entrar. Mas era amor mesmo assim, do tipo que cura devagar, que tem paciência, que respeita cicatrizes. O único tipo de amor que alguém como eu podia ter. O tempo não apaga tudo, como dizem. Ele apenas cobre as feridas com uma pele fina que qualquer arranhão pode romper. Nossa vida na cidade era boa. A loja de tecidos prosperava. Tínhamos uma casa melhor agora, com 3 quartos e um quintal grande onde José podia brincar. Vicente continuava o mesmo homem bom, paciente, trabalhador. E eu tinha aprendido a ser uma esposa melhor, uma mãe mais presente. José crescia forte e inteligente. Aos 8 anos, já lia melhor que muitos adultos do bairro. Tinha amigos na escola, boas notas, uma curiosidade sem fim. Era educado, gentil, tinha o coração bom de Vicente, mas carregava no rosto as marcas do meu sangue, do sangue do meu pai. O formato dos olhos, o jeito de sorrir, o queixo teimoso. Cada vez que notava uma nova semelhança, meu estômago embrulhava. Foi num domingo depois da missa que José fez a pergunta que eu temia há anos. Mãe, por que não tem nenhuma foto do seu casamento com o papai? A mãe do Pedro tem um álbum inteiro e a gente não tem nenhuma. Fiquei paralisada por um momento. O ar faltou. Vicente, que estava por perto, também ficou tenso, mas disfarçou melhor que eu. Engoli seco e inventei a primeira coisa que veio à cabeça. Tivemos poucas fotos, filho. E as que tínhamos se perderam num incêndio pequenininho que teve na nossa primeira casa, antes de você se lembrar. José olhou desconfiado. Tinha herdado minha intuição, aquele sexto sentido que diz quando algo não está certo. Mas era só uma criança. Queria acreditar. Precisava acreditar. Que pena, ele disse finalmente. Queria ver como a senhora estava vestida. Sorri, aliviada por ele ter acreditado, pelo menos por enquanto. Mas o alívio durou pouco.
À noite, sozinha na cozinha, depois que todos dormiram, chorei silenciosamente. Quantas mais mentiras teria que contar? Até quando conseguiria esconder a verdade do meu próprio filho? O pior não eram as perguntas sobre o passado. Era olhar para José e ver o rosto do meu pai. À medida que crescia, a semelhança ficava mais evidente. O mesmo formato de sobrancelha, o mesmo jeito de andar. Até a voz, quando ele ficava bravo, tinha o mesmo tom. Nessas horas, eu congelava. Era como se o tempo voltasse e eu estivesse de novo naquela casa escura, tremendo de medo. Vicente percebia, claro. Ele sempre percebia quando algo me afetava. Nunca cobrou explicações, mas via a dor nos meus olhos quando José fazia algo que lembrava demais meu pai. Acho que ele suspeitava da verdade. Um homem inteligente como ele, vendo as semelhanças, sabendo de onde eu tinha vindo, mas nunca perguntou diretamente. Preferia não saber. Ele é um bom menino, Vicente dizia quando me via perturbada. Não importa de onde veio. É nosso filho agora. Eu me agarrava a essas palavras como se fossem uma tábua de salvação. Tentava ver José apenas como meu filho, não como o resultado daquele horror. Na maioria dos dias, conseguia. Amava cada centímetro daquele menino, seu sorriso, sua curiosidade, seu coração bom. Mas havia dias em que o passado pesava demais. José foi crescendo, entrando na adolescência, ficando mais curioso sobre suas origens, sobre o homem que supostamente era seu pai biológico, aquele caminhoneiro inventado que eu dizia ter conhecido e que tinha sumido antes dele nascer. Fazia perguntas cada vez mais específicas. Onde nos conhecemos? Como ele era? Tenho parentes por parte dele? Cada pergunta era uma facada no peito. Cada mentira que eu contava se somava ao peso que carregava. Cheguei a criar uma história elaborada, que seu pai se chamava Antônio, era do Ceará, tinha olhos claros e cabelo escuro, que nos conhecemos numa festa de São João quando eu trabalhava como empregada numa casa de família, que ele prometeu voltar, mas nunca mais apareceu. Vicente me ouvia contar essas histórias e ficava calado. Nunca me contradisse na frente de José. Depois, quando estávamos sozinhos, apenas segurava minha mão e dizia: um dia talvez você precise contar a verdade. Eu balançava nele a cabeça, horrorizada. Nunca. Ele nunca pode saber. Como dizer a um menino que seu pai é também seu avô? Que ele nasceu da pior violência que uma mulher pode sofrer? Que carregar esse sangue, essa história, o segredo pesava cada vez mais. Era como carregar uma pedra que aumentava a cada ano, a cada mentira, a cada vez que olhava para José e via os traços do meu pai. Tinha dias que mal conseguia respirar com o peso daquilo tudo. Noites que acordava em pânico, achando que tinha falado durante o sono, que José tinha ouvido. Comecei a ter medo de encontrar pessoas do meu passado. E se alguém do povoado aparecesse? E se reconhecessem José, vissem a semelhança com meu pai? O mundo é grande, mas às vezes parece pequeno demais quando se tem um segredo desse tamanho. Cada aniversário de José me trazia alegria e terror ao mesmo tempo. Alegria de vê-lo crescer forte, saudável, tão diferente do ambiente em que fui criada. Terror de ver o rosto do meu pai se formando no dele, as semelhanças impossíveis de ignorar. Quando ele fez 13 anos, a mesma idade que eu tinha quando tudo começou, tive pesadelos tão fortes que Vicente teve que me acordar várias vezes numa mesma noite. O que foi, Ernestina? Fala comigo! Mas eu não conseguia. Como explicar o horror que sentia ao pensar que meu filho tinha agora a idade que eu tinha quando meu pai, seu pai, começou a me violentar? Como dizer que olhar para ele me trazia de volta aquela dor? Eu o amava tanto, tanto, e ao mesmo tempo, seu rosto me atormentava com lembranças que eu só queria esquecer. O segredo me corroía por dentro. Ia me comendo aos poucos, como ferrugem que consome o metal. Afetava minha saúde, meu sono, minha capacidade de ser feliz plenamente. Em alguns momentos, pensava em contar tudo para Vicente, pelo menos. Dividir o fardo. Mas então lembrava do olhar dele para José, do amor genuíno que sentia pelo menino que acreditava ser apenas filho de outro homem. E não conseguia. Então seguia carregando sozinha. O segredo pesava. Pesava tanto que às vezes eu achava que ia me dobrar sob ele.
mas olhava para José, seus olhos vivos, seu sorriso fácil, a bondade que tinha aprendido com Vicente, e encontrava forças para continuar. Porque apesar de tudo, apesar da origem, apesar das semelhanças físicas com meu pai, José era meu filho que eu amava mais que tudo. E por ele, eu carregaria qualquer peso, guardaria qualquer segredo, para proteger sua inocência, sua chance de ser feliz, para que nunca precisasse saber a verdade sobre quem realmente era. A carta chegou numa terça-feira comum. O carteiro entregou na loja, junto com as contas e propagandas de sempre. Reconheci a letra tremida no envelope amarelado. Era da parteira, Dona Zefinha, uma das poucas pessoas do povoado que sabia ler e escrever. Sua mãe está muito doente. Não vai durar muito. Pede para te ver uma última vez. Fiquei parada olhando aquele pedaço de papel, sentindo o chão sumir debaixo dos meus pés. Fazia mais de 15 anos que tinha fugido daquele lugar. 15 anos construindo uma vida nova, longe de tudo aquilo. Nunca mais tinha voltado. Nunca mais tinha tido notícias, exceto uma ou outra que Vicente trazia quando passava por perto em suas viagens de negócios. Vicente entrou na loja e me viu pálida, com a carta na mão. Leu por cima do meu ombro e entendeu na hora. Fechou a porta da loja, virou a plaquinha para fechado e me levou para casa. Durante todo o caminho, ficou em silêncio, respeitando minha dor, minha confusão. José estava na escola. Ainda bem, não precisava ver o estado em que eu estava. Sentei na cama, as mãos trêmulas, o coração disparado. Vicente esperou que eu falasse. Minha mãe está morrendo, disse finalmente, a voz quase sumida. Ela quer me ver. Vicente assentiu, compreensivo. Você quer ir? A pergunta pairou no ar. Queria. Uma parte de mim dizia que não, que minha mãe não merecia, que ela tinha ficado calada enquanto meu pai me destruía, que não tinha me protegido. Outra parte lembrava dela escondendo comida para mim, dos olhares tristes, do último abraço na noite em que fugi. Sabia que ela também tinha sido vítima, à sua maneira. Preciso ir, respondi por fim. Mas tenho medo. Meu pai, Vicente, entendeu o que eu não conseguia dizer. Sentou ao meu lado, segurou minhas mãos. Vou com você. José fica com minha irmã. Não precisa ter medo, mas eu tinha. Como não ter? Voltar àquele lugar era como voluntariamente entrar no inferno que tanto lutei para escapar. A viagem de volta ao povoado foi a mais difícil da minha vida. Cada quilômetro me levava mais perto do passado que tanto queria esquecer. Vicente dirigia em silêncio, respeitando minha angústia. De vez em quando apertava minha mão, como para dizer que estava ali, que não estava sozinha. Chegamos ao entardecer. O povoado estava quase igual. O tempo passa mais devagar nesses lugares esquecidos. O mesmo terreiro de terra batida, a mesma igrejinha branca, as mesmas casas de taipa espalhadas. Só tinha mais antenas de televisão, alguns postes de luz que não existiam antes. A casa dos meus pais continuava lá, no mesmo lugar, menor do que eu lembrava, mais caída, mais triste. Vicente parou o carro a uma distância segura, me olhou, preocupado. Tem certeza que quer fazer isso? Podemos voltar. Balancei a cabeça. Tinha chegado até ali. Precisava terminar. Dona Zefinha nos recebeu na porta. Mais velha, mais enrugada, mas com os mesmos olhos que sabiam demais. Me abraçou forte, sem dizer nada. Depois olhou para Vicente, entendeu quem era, assentiu em aprovação silenciosa. Sua mãe está muito fraca, ela disse finalmente. Tuberculose. Não tem cura, não aqui. O quarto estava escuro, cheirando a remédio e doença. Minha mãe deitada na mesma rede que eu lembrava, tão magra que parecia que ia desaparecer entre os panos. Quando me viu, seus olhos se iluminaram brevemente. Minha filha, ela sussurrou, estendendo uma mão ossuda. Você veio. Sentei ao lado dela, segurei aquela mão frágil. As palavras não vinham. Tantos anos, tanto ressentimento, tanta dor. Por onde começar? Me perdoa, ela disse, antes que eu falasse qualquer coisa. Devia ter te protegido. Devia ter feito alguma coisa. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enrugado, pelas minhas faces também.
Apertei sua mão, incapaz de dizer que estava tudo bem, porque não estava. Nunca estaria. Mas também incapaz de negar o perdão a uma mulher morrendo. O menino, meu neto, ela perguntou em voz baixa, para que ninguém além de mim ouvisse. Está bem, respondi. Crescendo forte. É um bom menino. Ela fechou os olhos, aliviada. Graças a Deus você conseguiu sair daqui. Graças a Deus. Ficamos assim um tempo, em silêncio cheio de palavras não ditas. Ela, se desculpando com os olhos. Eu, tentando perdoar. Então, a porta rangeu. E ele entrou. Meu pai. Mais velho, mais curvado, apoiado numa bengala improvisada, mas com os mesmos olhos, aqueles olhos que me perseguiam nos pesadelos. Levantei num salto, quase derrubando o banquinho. Vicente, que esperava do lado de fora, entrou imediatamente ao ouvir o barulho. Se colocou entre mim e meu pai, protetor. Ernestina, meu pai disse, a voz mais fraca, mas ainda reconhecível. Minha filha. Algo revirou dentro de mim. Raiva, nojo, medo, tudo misturado. Como ele ousava me chamar assim, depois de tudo? Deixa eu falar com ela. Ele pediu a Vicente, que não se moveu. Só se ela quiser, respondeu firme. Eu não queria, mas ao mesmo tempo tinha perguntas. Precisava entender, se é que era possível entender algo tão monstruoso. Tudo bem, disse a Vicente. Só um minuto. Vicente saiu relutante, deixando a porta aberta. Meu pai se aproximou, manquejando. Não me tocou, graças a Deus. Por quê? Perguntei, a única coisa que importava. Por que fez aquilo comigo? Ele baixou os olhos. Por um momento pareceu envergonhado, mas logo voltou a me encarar. Eu te amava, disse simplesmente. Do jeito errado, do único jeito que sabia. Foi demais. As palavras dele, aquela justificativa doentia, me atingiram como um soco. Senti o estômago revirar. Corri para fora e vomitei ali mesmo, no terreiro onde brinquei quando criança. Vicente veio correndo, me amparou. Vamos embora, ele disse. Não foi uma pergunta. Voltei apenas para me despedir da minha mãe. Ela já estava semiconsciente, a respiração difícil. Beijei sua testa, murmurei um adeus. Sabia que era a última vez que a veria. Saímos dali sem olhar para trás. Meu pai ficou parado na porta. Uma figura patética, envelhecida pelo tempo e pelos próprios pecados. Não senti pena. Não senti nada. No carro, Vicente não perguntou o que tinha acontecido. Apenas dirigiu em silêncio, me deixando processar tudo aquilo. A alguns quilômetros do povoado, pedi que parasse. Abri a porta, respirei fundo o ar da noite, olhei para as estrelas que pareciam as mesmas de 15 anos atrás. Está acabado, disse para o céu, para mim mesma. Realmente acabado. E era verdade. Naquele momento, deixei para trás o último fio que me prendia àquele passado. Minha mãe estava morrendo. Meu pai era apenas um velho doente que não podia mais me machucar. O poder que eles tinham sobre mim, as memórias, os pesadelos, não tinham desaparecido completamente. Nunca desapareceriam. Mas agora pareciam pertencer a outra pessoa, a uma menina que deixei para trás há muito tempo. Voltei para o carro, para Vicente, para o futuro que tínhamos construído, para José, que era a única coisa boa que tinha saído daquele inferno. Um menino puro, inocente, que merecia saber apenas o amor, nunca o horror da verdade. 3 semanas depois, recebi outra carta de Dona Zefinha. Minha mãe tinha partido. A carta não mencionava meu pai. Não perguntei. Não queria saber. Aquele capítulo estava encerrado. A vida parecia finalmente seguir seu rumo depois daquela visita ao passado. Voltamos para nossa rotina na cidade. A loja, a escola de José, os domingos de missa e almoço em família. José tinha acabado de completar 17 anos. Estava terminando os estudos, falava em fazer faculdade. Quero ser médico, dizia com os olhos brilhando. Vicente se orgulhava, guardava dinheiro para realizar esse sonho. Foi numa manhã de sábado que notei algo diferente. Vicente mal tocou no café, disse que o estômago estava embrulhado. Pensei que fosse algo que comeu, uma indisposição passageira. Mas no domingo aconteceu de novo, e na segunda também. É só uma azia, ele insistia. Vai passar.
Mas não passou. Na terceira semana, quando ele começou a sentir dor depois de comer, insisti que fosse ao médico. Foi preciso quase brigar para convencê-lo. Vicente era daqueles homens antigos que acham que médico é só para quando já está morrendo. O doutor pediu exames. A espera pelos resultados foi uma tortura. Vicente tentava disfarçar a dor, mas eu via em seus olhos. Estava magro, o rosto com uma palidez que nunca tinha visto antes. Quando o diagnóstico chegou, foi como se o mundo desabasse. Câncer no estômago, avançado. O médico falou em tratamentos, em chances, em lutar. Mas seus olhos diziam outra coisa. Quanto tempo? Vicente perguntou diretamente, sempre prático. Sem tratamento, alguns meses. Com tratamento, talvez 1 ano, um pouco mais. Voltamos para casa em silêncio. José não estava, tinha ido estudar na casa de um amigo. Sentamos na varanda, olhando o pôr do sol como fazíamos tantas vezes. Vicente segurou minha mão, firme. Não quero que José saiba como é grave, ele disse. Não ainda. Deixa ele se concentrar nos estudos, no futuro. Concordei, mesmo sabendo que seria difícil esconder por muito tempo. José era observador, tinha minha intuição. Ia perceber que algo estava muito errado. Os tratamentos começaram na semana seguinte. Remédios fortes que deixavam Vicente ainda mais fraco. Enjoos constantes, dores que os analgésicos mal conseguiam controlar. Perdeu peso rapidamente, os ossos começando a aparecer sob a pele. Assumi a loja sozinha. José ajudava depois da escola, mas tentava protegê-lo também. Queria que continuasse estudando, se preparando para o futuro que Vicente tinha planejado para ele. As noites eram as piores. Vicente gemia de dor, mesmo tentando não fazer barulho para não me acordar, como se eu pudesse dormir sabendo que ele sofria. Sentava ao lado da cama, segurava sua mão, rezava em silêncio. 3 meses depois do diagnóstico, ele já não conseguia levantar da cama sozinho. O médico aumentou os medicamentos para a dor, mas mesmo assim não era suficiente. José já sabia da gravidade. Impossível esconder. Ele vai morrer, não vai? Me perguntou uma noite, depois de ter ajudado Vicente a tomar banho, vendo o corpo do pai adotivo tão frágil, tão diferente do homem forte que conheceu. Não consegui responder. Apenas abracei meu filho, sentindo seu corpo jovem e saudável contra o meu, pensando em quão injusta era a vida. Vicente, um homem bom, que nunca fez mal a ninguém, definhando na cama. Enquanto meu pai, aquele monstro, continuava vivo lá naquele povoado. A culpa me corroía. Vicente estava morrendo e nunca soube toda a verdade. Sobre José, sobre quem ele realmente era. Sobre o horror que tinha sido minha vida antes dele. Eu tinha contado apenas pedaços, o suficiente para ele entender que fugi de um lar abusivo, mas nunca na história completa. Nunca a verdade sobre quem era o pai de José. Seria justo contar agora? Ou seria apenas um fardo extra para um homem que já carregava o peso da própria morte se aproximando? Passei noites em claro com essa pergunta. Numa tarde em que José tinha ido à farmácia buscar mais remédios, Vicente teve um momento de lucidez. A dor tinha diminuído graças à morfina, e seus olhos estavam claros como há muito não via. Ernestina, ele chamou, a voz fraca mas firme. Preciso te dizer algo. Sentei ao lado dele. Segurei sua mão ossuda, esperando que ele falasse, temendo o que viria. Eu sei, ele disse simplesmente. Sempre soube. Meu coração gelou. Do que ele estava falando? Ele não podia saber. Não podia. Do que você está falando, Vicente? Ele sorriu, um sorriso triste, cansado. Sobre José. Sobre quem é o pai dele. O ar fugiu dos meus pulmões. Como? Como ele podia saber? Nunca tinha contado. Nunca tinha dado pistas. Eu percebi logo quando te encontrei naquele povoado. Ele continuou, a voz cada vez mais fraca. A maneira como você falava do seu pai, como tremia quando mencionavam ele. E depois, vendo José crescer, as semelhanças. Não precisava ser muito esperto para entender. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Tantos anos escondendo, tantos anos achando que tinha protegido ele daquela verdade horrível. E ele sabia. Sempre soube. Por que nunca falou nada? Vicente apertou minha mão, com a pouca força que ainda tinha.
Porque não importava. José é meu filho. No coração, onde realmente importa. É um bom menino. Vai ser um homem melhor ainda. Chorei sem controle. De culpa, de alívio, de gratidão por esse homem que sabia do pior e ainda assim escolheu amar. Me perdoa por não ter contado. Implorei entre soluços. Não há nada para perdoar, ele respondeu. Você fez o que podia para sobreviver, para proteger seu filho. Nunca julguei você por isso. Ficamos em silêncio por um tempo, apenas de mãos dadas. A respiração dele cada vez mais difícil. Quando achei que tinha adormecido, ele abriu os olhos novamente. Ernestina, chamou, quase um sussurro agora. Você foi minha paz. Desde o primeiro dia. A melhor coisa que já me aconteceu. Não soube o que responder. Como agradecer por uma vida inteira de bondade, de paciência, de amor sem exigências? Como dizer adeus ao homem que me salvou, que me deu uma segunda chance, que amou meu filho como seu? Vicente morreu 3 dias depois, tranquilo em seu sono. José estava ao lado, segurando uma mão, eu a outra. Partiu sabendo a verdade, carregando o peso do meu segredo sem nunca ter reclamado, sem nunca ter me amado menos por isso. O enterro foi simples, como ele gostaria. Muita gente veio, clientes da loja, vizinhos, amigos, todos com histórias sobre a bondade de Vicente, sua honestidade, seu trabalho duro. José chorou abraçado a mim, um menino que perdia o único pai que conheceu. Quis dizer a ele que Vicente não era seu pai biológico, mas tinha sido seu pai verdadeiro em tudo que importava. Que o sangue era o de menos. Mas não consegui. As palavras não saíram. Não ali, não naquele momento de dor tão fresca. Talvez nunca conseguisse. Naquela noite, sozinha na cama que por tantos anos dividi com Vicente, chorei mais do que no dia em que pari José. Mais do que qualquer outro momento da minha vida. Chorei pelo homem bom que perdi, pela vida que tivemos, pelo amor imperfeito mas real que construímos juntos. Chorei de gratidão por ele ter me escolhido naquela feira, tantos anos atrás, por ter me dado um caminho para fora do inferno. E chorei por José, que agora estava realmente apenas sob minha responsabilidade, sem Vicente para equilibrar, para ser o pai que eu nunca soube como ser mãe direito. Para protegê-lo da verdade que eu ainda não tinha coragem de contar. Os meses após a morte de Vicente foram os mais difíceis. A casa parecia grande demais, vazia demais sem ele. A loja continuou funcionando. Era nosso sustento, afinal. José deixou de lado temporariamente o sonho da faculdade de medicina. Primeiro preciso ajudar a senhora, mãe. Ele disse com uma maturidade que não combinava com seus 18 anos recém-completados. Aos poucos, fomos nos adaptando à nova realidade. José assumiu muitas das responsabilidades que antes eram de Vicente. Ia ao banco, negociava com fornecedores, consertava as coisas que quebravam em casa. Virou o homem da casa da noite para o dia, sem reclamar. À noite, estudava. Pegava os livros emprestados, fazia cursos por correspondência. A determinação era algo que sempre admirei nele. Quando colocava algo na cabeça, não desistia. Igualzinho a... Não queria pensar nas semelhanças. José era José. Único. Um dia ainda vou ser médico, mãe. Ele me dizia enquanto olhava pela janela, sonhador. Pai ia querer que eu continuasse. Pai, Vicente, o homem que o criou, que o amou, que o ensinou a ser quem era. Sempre que José chamava Vicente de pai, eu sentia aquele aperto no peito. Metade alívio por ele nunca ter descoberto a verdade, metade culpa por esconder. Foi no 2º ano após a morte de Vicente que José começou a fazer mais perguntas. Perguntas sobre o passado, sobre de onde eu tinha vindo, sobre sua família biológica. O luto por Vicente tinha amenizado, e agora surgiam outras inquietações. A senhora nunca fala da sua família, mãe. Ele comentou uma noite depois do jantar. Tenho avós vivos, tios, primos. Inventei histórias vagas, que meus pais tinham morrido, que não tinha irmãos, que tinha perdido contato com parentes distantes. Meias verdades misturadas com mentiras. José escutava, assentindo, mas seus olhos, tão perspicazes, pareciam ver através das minhas palavras. As perguntas foram ficando mais específicas.
sobre o homem que eu dizia ser seu pai biológico, aquele caminhoneiro inventado, como ele era fisicamente, de onde vinha, como nos conhecemos. Cada pergunta era uma facada no peito. Por que tanto interesse agora, filho? Perguntei certa vez, tentando disfarçar o pânico. José deu de ombros, fingindo indiferença. Só queria saber mais sobre mim mesmo. De onde venho? Aquelas palavras me gelaram. De onde ele vinha? Se ele soubesse a verdade? Não podia deixar isso acontecer. Seu pai, disse, usando a história fabricada anos antes, se chamava Antônio. Era do Ceará. Nos conhecemos numa festa, quando eu trabalhava como empregada. Ele sumiu antes de saber que eu estava grávida. José ouvia, pensativo. Depois de um silêncio, perguntou: "E ele está vivo?" A pergunta me pegou desprevenida. Na história que tinha criado, nunca tinha definido isso claramente. Pensei rápido. Não sei. Provavelmente não. Ouvi dizer que ele sofreu um acidente na estrada, anos atrás. José assentiu, parecendo aceitar. Mas algo em seus olhos me dizia que não estava totalmente convencido. Que parte dele sabia que eu escondia algo. As semanas seguintes foram tensas. José parecia mais distante, pensativo. Às vezes, eu o pegava me observando, como se tentasse decifrar algo no meu rosto. Outras vezes, ficava olhando fotos antigas, especialmente as poucas que tínhamos de quando ele era bebê. Uma noite, ele chegou em casa tarde, depois do trabalho. Tinha um envelope na mão. "Mãe, me falaram que a senhora recebeu isso na loja há alguns dias. É da cidade onde a senhora nasceu." Meu coração disparou. Era uma carta de Dona Zefinha. Reconheci a letra no envelope. O que ela queria depois de tanto tempo? O que poderia ter escrito que José não poderia ver? "Ah, é só uma conhecida antiga", disse, pegando o envelope com mãos trêmulas. "Nada importante." José me olhou, desconfiado. "Se não é importante, por que a senhora está nervosa?" "Não estou nervosa", menti, guardando a carta no bolso do avental. "Só cansada. Foi um dia cheio na loja." Ele não insistiu, mas seus olhos não me deixaram. Esperei até ele ir dormir para abrir a carta com o coração na garganta. Era curta. Meu pai tinha morrido. Finalmente. Dona Zefinha achou que eu gostaria de saber. Não havia mais ninguém da minha família vivo no povoado. O ciclo tinha se fechado. Senti um alívio tão grande que tive que me sentar. Aquele monstro finalmente tinha partido. Não poderia mais fazer mal a ninguém. Não poderia mais aparecer um dia na minha porta, ameaçando revelar a verdade. Queimei a carta no fogão, observando o papel se transformar em cinzas. Com ele, esperava que as últimas amarras com aquele passado também se desfizessem. Mas o interesse de José pelo passado não diminuiu. Pelo contrário, nas semanas seguintes, ele começou a fazer planos para visitar o Ceará, para procurar por registros do tal Antônio, seu suposto pai biológico. "Não perca tempo com isso", tentei dissuadi-lo. "Foi há tanto tempo. Ninguém vai se lembrar." "Mas tenho que tentar, mãe", ele insistia. "Quero saber de onde venho." A ideia dele procurando por um homem que nunca existiu me aterrorizava. E se descobrisse que era tudo mentira? E se, de algum modo, chegasse à verdade? José estava com 22 anos agora. Um homem feito, trabalhador, honesto, estudioso. Tudo que eu e Vicente tínhamos sonhado para ele. Não podia permitir que o passado destruísse tudo isso. "Seu pai é Vicente", disse, mais firme do que pretendia. "Ele pode não ter te feito, mas foi quem te criou, te educou, te amou." José me olhou surpreso com a explosão repentina. Depois, sua expressão suavizou. "Eu sei, mãe. Pai sempre será pai. Mas isso não quer dizer que não possa conhecer minhas origens." Naquela noite não consegui dormir. A ameaça da verdade pairava sobre nós como uma nuvem escura. José estava determinado a descobrir seu passado, e eu, igualmente determinada a protegê-lo dessa verdade terrível. Era uma questão de tempo até que algo cedesse. E quando isso acontecesse, temia que nada em nossas vidas continuaria o mesmo. A tensão entre nós crescia a cada dia. José continuava com seus planos de viajar para o Ceará, de descobrir algo sobre seu passado. Eu tentava dissuadi-lo,
Inventava desculpas, dizia que precisava dele na loja, que não podíamos gastar dinheiro com viagens. Ele ouvia, concordava momentaneamente, mas no dia seguinte voltava a tocar no assunto. Começamos a discutir mais frequentemente, algo que nunca tinha acontecido antes. José sempre foi um filho respeitoso, tranquilo. Vicente o tinha ensinado a resolver as coisas conversando, não com gritos. Mas agora a frustração crescia dentro dele. A sensação de que eu escondia algo importante. "Por que a senhora não quer que eu saiba, mãe?" Ele perguntou uma noite, depois de mais uma discussão sobre a viagem. "O que tem de tão terrível no meu passado?" A pergunta ficou no ar, pesada, ameaçadora. Desviei o olhar, incapaz de enfrentá-lo. Se ele soubesse, se ao menos soubesse o que estava pedindo. "Não tem nada de terrível", menti pela 1000ª vez. "Só não quero que gaste tempo e dinheiro procurando alguém que provavelmente está morto e que nunca se importou com você." José balançou a cabeça frustrado e saiu para o trabalho. Ficamos sem nos falar direito por alguns dias. A casa, já vazia sem Vicente, agora parecia um túmulo com nosso silêncio forçado. Foi numa tarde de sábado, enquanto José estava no trabalho, que resolvi limpar o quarto de Vicente. Ainda mantinha suas coisas intocadas, mesmo depois de 3 anos. Sua roupa no armário, seus óculos na mesa de cabeceira, seus papéis no escritório improvisado no canto do quarto. Talvez fosse hora de deixar ir, de guardar apenas o que realmente importava e doar o resto. Vicente gostaria disso. Ele sempre foi prático, não gostava de acumular. No fundo do armário, encontrei o velho baú de madeira que trouxemos do sítio quando fugimos. Não abria há anos. Dentro, guardava as poucas lembranças que tinha trazido da minha vida anterior. O pente quebrado, a medalha de santo, um vestido desbotado. E a carta, escondida no fundo, enrolada num lenço velho que era da minha mãe. Uma carta que escrevi pouco depois de José nascer, quando ainda morava no sítio. Uma carta que nunca entreguei a ninguém, que era só para mim mesma. Peguei o papel amarelado, as palavras escritas com caligrafia incerta de quem mal sabia escrever. Li novamente, depois de tantos anos, sentindo o peso de cada palavra. "Meu filho José, se um dia você ler isso, eu já não estarei aqui. Quero que saiba a verdade, por mais dolorosa que seja. Você nasceu de uma violência. Seu pai é também seu avô. Meu próprio pai abusou de mim desde que eu tinha 13 anos. Você é fruto disso, não por escolha, não por amor, mas por força. Não te contei porque quis te proteger, para que pudesse crescer sem esse peso, para que não carregasse a vergonha que não é sua. Você não tem culpa de como veio ao mundo. Você é puro, inocente. Te amo mais que tudo. Perdoe-me por esconder. Era o único jeito que encontrei de te dar uma chance de ser feliz." Quando terminei de ler, as lágrimas corriam livremente pelo meu rosto. Tinha escrito aquilo num momento de desespero, quando achava que não ia sobreviver ao parto, ou aos anos seguintes criando um filho sozinha. Era uma confissão, um pedido de perdão antecipado. Depois que Vicente nos levou para a cidade, depois que construímos uma vida nova, uma história nova, esqueci da carta. Ou melhor, fingi esquecer. Porque no fundo sabia que um dia a verdade viria à tona. Sempre vem. Guardei a carta de volta no baú, agora envolta em outro lenço. Terminei de arrumar o quarto, separei algumas roupas de Vicente para doar e tentei afastar aquelas palavras da minha mente. Naquela noite, José chegou tarde. Tinha saído com amigos depois do trabalho. Jantou em silêncio, ainda magoado com nossa discussão recente. Depois foi para seu quarto, dizendo que precisava estudar. Os dias seguintes foram tranquilos, quase normais. José parecia ter desistido da ideia da viagem, pelo menos temporariamente. Voltamos à rotina, loja, casa, as refeições juntos quando possível. O clima entre nós melhorou um pouco, mas a calma era apenas aparente. Uma semana depois, cheguei em casa e encontrei a porta do meu quarto aberta. O baú estava no meio do cômodo, suas travas abertas. José estava sentado na beira da cama, a carta aberta em suas mãos, o rosto marcado por lágrimas silenciosas. Parei na porta, o coração parado. Não precisava perguntar o que tinha acontecido.
Estava claro como o dia. José tinha encontrado a carta. Tinha lido. Sabia tudo. É verdade? Ele perguntou, a voz quase sumida, olhando para mim com aqueles olhos, os olhos do meu pai, agora cheios de dor e confusão. Não consegui responder. Não consegui nem me mover. Era como se todo o ar tivesse sido sugado do quarto, como se o tempo tivesse parado naquele momento exato, com a verdade exposta entre nós como um cadáver na sala. José se levantou, a carta ainda na mão. Passou por mim sem dizer mais nada. Ouvi a porta da frente abrir e fechar, os passos se afastando na calçada, o silêncio ensurdecedor que ficou. Caí de joelhos ali mesmo, na porta do quarto. O que tinha acontecido? Como ele tinha achado a carta? Por que tinha aberto o baú, procurado entre minhas coisas? Talvez estivesse procurando por pistas sobre seu passado. Talvez suspeitasse que eu guardava algo ali. Não importava mais. A verdade estava exposta, a ferida aberta. As horas passaram. José não voltou. Não atendeu quando liguei para casas de amigos, para o trabalho. Ninguém sabia dele. Passei a noite em claro, os olhos fixos na porta, esperando, rezando para que voltasse, para que me deixasse explicar, para que pudesse pedir perdão por esconder a verdade por tanto tempo. Mas ele não voltou naquela noite, nem na seguinte, nem na outra. 3 dias se passaram, os piores da minha vida. Pior que quando meu pai me violentou pela primeira vez. Pior que quando descobri que estava grávida. Pior que quando Vicente morreu, porque agora eu tinha perdido meu filho. O único amor puro da minha vida. A única coisa boa que tinha saído de toda aquela dor. No 4º dia, fiz um boletim de ocorrência. A polícia disse que ele era adulto, que provavelmente tinha ido embora por vontade própria, que voltaria quando estivesse pronto. Mas e se nunca estivesse? E se a verdade fosse demais para ele suportar? E se eu nunca mais o visse? Se nunca pudesse explicar, pedir perdão, dizer quanto o amava, independente de como tinha vindo ao mundo? Nos dias que se seguiram, mal conseguia funcionar. A loja ficou fechada. Não comia, não dormia. Apenas esperava, com a carta na mão, relendo aquelas palavras que tinha escrito há tanto tempo, palavras que agora tinham destruído tudo. 1 semana inteira passou. A casa estava morta sem José, sem seu sorriso, sua voz, sua presença. Comecei a achar que tinha perdido ele para sempre, que a verdade tinha sido forte demais, que o amor, mesmo o mais puro, o mais forte, não podia superar algo tão horrível. 2 semanas se passaram sem notícias. Cada dia era uma eternidade de espera, de angústia, de arrependimento. A loja continuava fechada. Os vizinhos começaram a perguntar, preocupados. José viajou, eu dizia. Foi resolver uns assuntos. Mentiras, sempre mentiras. Era tudo o que eu sabia fazer. Em casa, o silêncio era ensurdecedor. Nunca tinha percebido quanto barulho José fazia até ele não estar mais lá. Os passos pesados na escada, o som do chuveiro pela manhã, o rádio ligado enquanto estudava, a chaleira apitando quando fazia café. Agora havia apenas o silêncio, interrompido ocasionalmente pelo relógio na parede, marcando as horas de uma vida que parecia ter parado. Não conseguia comer. A comida não descia. Parava na garganta junto com o nó permanente que se instalou ali. Perdi peso, os vestidos ficaram largos, o rosto encovado. O pouco que dormia era povoado por pesadelos. José me acusando, me odiando, desaparecendo para sempre. As lembranças me atacavam dia e noite. Cada momento em que escolhi esconder a verdade, cada oportunidade perdida de contar a ele quem realmente era, de prepará-lo aos poucos para essa revelação terrível. Vicente tinha razão. Devia ter contado antes, do meu jeito, no meu tempo. Não deixado que descobrisse assim, sozinho, através de palavras escritas no desespero. Lembrei de cada noite na casa do sítio, de cada vez que meu pai entrou no meu quarto, na minha rede, de cada manhã seguinte em que fingi que nada tinha acontecido, de cada mentira que contei depois, para sobreviver, para proteger José, para construir uma vida que parecesse normal.
Talvez mentir tivesse se tornado parte de mim. Talvez não soubesse mais viver sem esconder algo. Primeiro me escondi do meu pai, depois escondi a verdade de Vicente, depois de José. Uma vida inteira fugindo, escondendo, mentindo. E agora aquele silêncio me matava. Era como se todas as mentiras estivessem gritando ao mesmo tempo dentro da minha cabeça, como se cada segredo que guardei por décadas tivesse virado uma voz acusadora, apontando o dedo, mostrando meus erros. No fundo, sabia que tinha feito o que achava certo no momento, que esconder a verdade de José foi minha maneira de protegê-lo, de dar a ele uma chance de crescer sem o peso daquela origem terrível. Mas agora, com ele desaparecido, com a verdade exposta da pior maneira possível, questionava tudo, cada decisão, cada escolha. Na terceira semana, perdi a esperança. José não voltaria. Por que voltaria? Agora sabia que era fruto de um incesto, de uma violência, que carregava o sangue de um monstro, que sua existência começou com um crime. Quem quereria carregar esse conhecimento? Quem conseguiria olhar para a própria mãe depois de saber isso? Uma noite, sentada sozinha na cozinha vazia, pensei em acabar com tudo. Havia remédios para a dor que sobraram de quando Vicente estava doente. Seriam suficientes se tomasse todos de uma vez. Cheguei a separar os frascos, alinhá-los na mesa. Escrevi um bilhete pedindo perdão. A José, se um dia voltasse. A Vicente, por nunca ter sido a esposa que merecia. A mim mesma, por não ter sido forte o bastante. Mas não consegui. Algo me deteve. Talvez a esperança teimosa de que José pudesse voltar. De que pudéssemos conversar, que eu pudesse explicar. Ou talvez apenas covardia. Medo da morte, depois de uma vida dedicada a sobreviver a qualquer custo. Guardei os remédios. Rasguei o bilhete. Continuei esperando. Na madrugada do 20º dia, ouvi um barulho na porta da frente. A chave girando na fechadura. Passos no corredor. Leves, hesitantes. Levantei da cadeira onde estava sentada, o coração disparado. Não podia ser. Depois de tanto tempo. José apareceu na porta da cozinha. Magro, barba por fazer, olhos fundos de quem também não dormiu direito nas últimas semanas. Ficamos nos olhando por um longo momento, ambos incapazes de falar. Foi ele quem quebrou o silêncio primeiro. Mãe, disse simplesmente, a voz rouca. Aquela palavra, mãe, me fez desabar. As pernas cederam e caí no chão, soluçando incontrolavelmente. Ele tinha voltado. E ainda me chamava de mãe. Depois de saber tudo, depois da verdade terrível, ainda me reconhecia como sua mãe. José se aproximou devagar. Ajoelhou ao meu lado. Não me tocou, mas ficou ali, próximo, enquanto eu chorava todas as lágrimas que tinha segurado nas últimas semanas. Todas as lágrimas de uma vida. Quando finalmente consegui me acalmar, ele me ajudou a levantar, me guiou até uma cadeira. Serviu um copo d'água, colocou na minha frente. Beba, disse gentilmente. Obedeci, as mãos tremendo tanto que quase derramei. José sentou na cadeira à minha frente, os olhos fixos nos meus. Olhos que carregavam tanta dor, tanta confusão, mas também algo mais. Algo que demorei a reconhecer. Compreensão. Onde você esteve? Consegui perguntar finalmente, a voz quase sumida depois de tanto choro. Longe, ele respondeu vagamente. Precisava pensar, entender. Assenti, incapaz de cobrar mais. Ele tinha voltado. Era o que importava. José, eu... Comecei, sem saber exatamente o que dizer. Como explicar algo tão complexo, tão doloroso? Como justificar uma vida inteira de mentiras? Ele levantou a mão, me interrompendo gentilmente. Não precisa explicar agora, mãe. Estamos ambos cansados. Amanhã conversamos. Concordei, grata pelo adiamento. Minhas emoções estavam cruas demais, minha mente confusa demais para articular tudo o que precisava ser dito. José se levantou, hesitou por um momento, então se inclinou e beijou o topo da minha cabeça. Um gesto simples, de carinho, de conexão. Um gesto que dizia que, apesar de tudo, ainda havia amor ali. Ainda éramos mãe e filho. Boa noite, ele disse baixinho e saiu da cozinha. Ouvi seus passos pelo corredor,
a porta do quarto se fechando. Sons familiares que tinham feito tanta falta. A casa não estava mais em silêncio, não estava mais morta. José tinha voltado, e com ele a esperança de que talvez, apenas talvez, pudéssemos sobreviver até mesmo a essa verdade terrível. Dormi aquela noite pela primeira vez em semanas. Um sono profundo, sem sonhos, o corpo cedendo ao cansaço acumulado. Quando acordei, por um momento pensei que tinha imaginado tudo. Que José não tinha voltado, que estava sozinha ainda, como nas semanas anteriores. Então ouvi o barulho na cozinha, passos, água correndo. Ele estava realmente lá. Não tinha sido um sonho. Levantei com dificuldade. O espelho do quarto mostrou o que eu já sabia. Estava abatida, mais velha, carregando no rosto as marcas do sofrimento recente. Arrumei o cabelo como pude, vesti um vestido limpo. Queria parecer forte quando enfrentasse José. Quando finalmente conversássemos sobre tudo. Ele estava na cozinha, preparando café, como nos velhos tempos, como se nada tivesse acontecido. A normalidade da cena me desarmou completamente. Bom dia, ele disse ao me ver. Não sorriu, mas seu tom era gentil. Fiz café, sentei à mesa, as mãos trêmulas. José colocou uma xícara na minha frente, serviu o café quente. Sentou do outro lado, seu próprio café intocado. A senhora precisa comer, ele disse, olhando criticamente para meu estado. Está muito magra. A preocupação dele, depois de tudo que tinha descoberto, me comoveu profundamente. Como podia ainda se importar comigo? Ainda cuidar? José, comecei, mas ele me interrompeu de novo. Vamos comer primeiro, disse firmemente. Depois conversamos, obedeci. Tentei comer o pão que ele tinha colocado na mesa, beber o café. Era difícil, mas fiz um esforço. Por ele. Porque ele tinha voltado. Porque por algum milagre ainda estava ali. Depois que terminamos, ele levou as xícaras para a pia, lavou lentamente. Parecia estar organizando os pensamentos, preparando o que iria dizer. Finalmente voltou à mesa, sentou de frente para mim. Quero que a senhora me conte tudo, ele disse, a voz calma, controlada. Do começo, sem mais mentiras. E contei. Tudo. Desde o início. A casa no sítio, minha infância pobre, meu pai e seu olhar que me seguia. A primeira vez que ele abusou de mim. As noites seguintes. O desespero, a vergonha, o silêncio da minha mãe. A gravidez, o terror de saber que carregava um filho dele. O nascimento de José, escondido na palhoça. A fuga com Vicente. A vida que construímos na cidade. José ouviu tudo em silêncio. Não me interrompeu. Não desviou o olhar. Apenas ouviu, os olhos fixos nos meus, absorvendo cada palavra, cada pedaço da terrível verdade. Quando terminei, estava exausta. Era a primeira vez que contava tudo, sem omitir nada, sem amenizar. A primeira vez que colocava para fora o horror completo do que tinha vivido. José ficou sentado em silêncio por um longo tempo, processando tudo o que tinha ouvido. Finalmente falou. Quando encontrei a carta, não queria acreditar. Li uma vez, duas, três. Tentei me convencer de que era mentira, ou um pesadelo, ou confusão. Mas no fundo, sabia que era verdade. Explicava tantas coisas. Seu medo, seus pesadelos, o jeito que às vezes me olhava com tristeza quando achava que eu não estava vendo. Ele se levantou, caminhou até a janela, ficou olhando para fora por um momento. Quando se virou de volta para mim, seus olhos estavam úmidos. Saí de casa porque precisava entender quem eu era. O que significava carregar esse sangue, esse começo. Ele fez uma pausa, lutando com as emoções. Fui primeiro para o povoado. Precisava ver, entender de onde viemos. Gelei. José tinha ido até o povoado. Tinha visto a casa, os lugares onde cresci. Talvez até encontrado pessoas que me conheceram. Que conheceram meu pai. Seu pai. Não contei quem era. Ele continuou, percebendo meu pânico. Disse que estava fazendo pesquisa sobre a região. Mas vi a casa. Vi o pé de juazeiro que a senhora mencionou na carta. Vi o açude. Tentei imaginar como foi sua vida lá. Seu rosto se contorceu de dor ao dizer isso. A ideia do que eu tinha passado naquele lugar,
O horror que tinha vivido claramente o afetava profundamente. Depois fiquei alguns dias sozinho. Pensei muito sobre mim, sobre a senhora, sobre ele. Não precisava especificar quem era ele. Ambos sabíamos. E percebi algo. José continuou, voltando a se sentar à minha frente. Percebi que não sou ele, que não sou definido por como vim ao mundo, que posso escolher quem ser. Lágrimas corriam livremente pelo meu rosto agora. Lágrimas de alívio, de gratidão, de amor por esse filho que tinha sabedoria muito além dos seus anos. Não vou dizer que foi fácil aceitar, ele prosseguiu. Ainda estou processando. Ainda dói. Ainda tenho perguntas que talvez nunca tenham respostas. Mas entendi por que a senhora escondeu a verdade. Por que tentou me proteger. Ele se levantou, caminhou até mim. Sentou na beira da minha cadeira, como tantas vezes tinha feito quando era criança, e queria contar algo importante. Eu li tudo. Doeu, mas eu entendi. Então, pela primeira vez desde que voltou, José me abraçou. Um abraço forte, protetor, como se agora fosse ele quem precisava me proteger. E ali, nos braços do meu filho, chorei como nunca tinha chorado antes. Não eram lágrimas apenas de tristeza ou de alívio. Eram lágrimas por tudo. Pela menina de 13 anos que fui, naquela casa escura, sozinha com seu terror. Pela jovem mãe que fugi com um bebê nos braços, desesperada por uma chance de vida melhor. Pela mulher que me tornei, construindo uma vida do zero, aprendendo a amar apesar do trauma. Pelo homem bom que quase perdi por medo, por segredos, por não conseguir confiar que seu amor seria maior que a horrível verdade. José me segurou enquanto eu chorava, suas próprias lágrimas misturando-se às minhas. Choramos juntos pelo passado que não podíamos mudar, pela dor que sempre estaria lá, de alguma forma, mas também talvez pelas possibilidades que ainda tínhamos pela frente. Quando finalmente nos separamos, ambos exaustos, José segurou minhas mãos entre as suas. Não vou a lugar nenhum, mãe, ele disse, a voz firme apesar das lágrimas. Sou seu filho. Isso nunca vai mudar. Naquele momento, soube que tínhamos chegado ao outro lado, que a verdade, por mais dolorosa que fosse, não tinha nos destruído. Que o amor, esse amor simples e puro entre mãe e filho, era mais forte que qualquer horror do passado. José tinha escolhido ficar. Tinha escolhido me ver não apenas como portadora de um segredo terrível, mas como sua mãe. A mulher que, apesar de tudo, o amou desde o primeiro momento. Que fez o que pôde para protegê-lo, para dar-lhe uma vida normal, para ser a mãe que ele merecia. E eu, pela primeira vez em décadas, respirei sem o peso daquele segredo no peito. Nos dias que se seguiram à nossa conversa, uma nova rotina começou a se formar. José voltou ao trabalho, eu reabri a loja. Aos olhos dos vizinhos, dos clientes, tudo tinha voltado ao normal. Mas entre nós, algo tinha mudado profundamente. Algo que não podia ser nomeado facilmente, mas que estava lá, na maneira como nos movíamos um ao redor do outro, como nos olhávamos. Não falávamos diretamente sobre o que tinha acontecido, sobre a carta, sobre a verdade que agora pairava entre nós, visível mas silenciosa. Era como se tivéssemos feito um acordo tácito. Tudo tinha sido dito naquela manhã na cozinha, e agora precisávamos seguir em frente. Mas o silêncio não era mais pesado, opressivo, como antes. Não era mais um silêncio de segredos, de mentiras, de medo. Era um silêncio diferente, um silêncio que respeitava a dor, que dava espaço para a cura, que permitia que ambos processássemos tudo a nosso próprio tempo. José voltou a falar sobre seus sonhos. A faculdade de medicina que tinha adiado. Acho que vou me inscrever para o semestre que vem, ele comentou uma noite durante o jantar, como quem não quer nada. Como se estivesse apenas retomando uma conversa interrompida. Assenti, o coração cheio de um orgulho que mal cabia no peito. Depois de tudo que tínhamos passado, depois da terrível verdade que ele tinha descoberto sobre suas origens, ainda conseguia olhar para a frente. Ainda tinha sonhos, planos, esperança. Percebi que José me observava com mais atenção agora. Não com repulsa ou horror, como eu tinha temido, mas com uma espécie de compreensão nova.
como se estivesse realmente me vendo pela primeira vez. Não apenas como sua mãe, mas como uma mulher que tinha sobrevivido ao inimaginável, que tinha encontrado forças para continuar, para amar, para construir uma vida a partir das cinzas. Às vezes, eu o pegava olhando para suas próprias mãos, como se procurasse nelas traços do monstro que era seu pai. Nesses momentos, meu coração apertava. Queria dizer a ele que não carregava nada daquele homem além do sangue, que sua alma, seu coração, sua bondade, tudo isso vinha dele mesmo, e talvez um pouco de Vicente, que o tinha criado com tanto amor, mas não precisei dizer. José encontrou seu próprio caminho para fazer as pazes com sua origem. Começou a trabalhar como voluntário num abrigo para mulheres vítimas de violência. Não me contou imediatamente. Descobri por acaso quando uma das coordenadoras veio à loja comprar tecido e mencionou o rapaz maravilhoso que estava ajudando lá. Quando perguntei a ele sobre isso, José apenas deu de ombros, um pouco envergonhado. Achei que podia ajudar, disse simplesmente. Que podia fazer algo bom com tudo isso. Entendi o que ele não conseguia dizer. Estava transformando a dor em propósito. O horror de suas origens em algo que pudesse ajudar outras mulheres, outras crianças. Estava escolhendo ativamente ser diferente do homem cujo sangue carregava. Numa noite, enquanto dividíamos um chá na varanda, um hábito que tínhamos retomado recentemente, José quebrou nosso acordo silencioso e mencionou o passado. Sabe, mãe, eu pensei muito sobre tudo, sobre ele, sobre o que ele fez. Fiquei tensa. Era a primeira vez que falávamos sobre isso desde aquela manhã na cozinha. E cheguei à conclusão. Ele continuou olhando para o céu estrelado, que o que importa não é de onde viemos, mas o que escolhemos fazer com isso. Ele se virou para mim, os olhos brilhando à luz fraca da varanda. A senhora escolheu me amar. Mesmo eu sendo um lembrete constante do pior momento da sua vida. Escolheu me proteger, me dar uma chance de vida normal. Isso exigiu uma coragem que eu nem consigo imaginar. Lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto. Não conseguia falar. E agora é minha vez de escolher, ele prosseguiu. Escolho não ser definido por ele. Escolho honrar o que a senhora e o pai. Ele sempre se referia a Vicente como pai. Me ensinaram. Escolho fazer algo bom com essa vida que me foi dada, por mais complicado que tenha sido seu começo. Naquela noite, quando José se levantou para ir dormir, fez algo que não fazia desde que era criança. Inclinou-se e me abraçou. Não um abraço rápido de despedida, mas um abraço longo, significativo. Um abraço que dizia tudo que não conseguíamos colocar em palavras. Era um abraço de perdão. Não porque eu precisasse ser perdoada por ter escondido a verdade. Ele tinha deixado claro que entendia por que eu fiz, mas um perdão mais amplo. Um perdão para mim mesma, por todas as vezes que duvidei que poderia ser uma boa mãe, por todas as vezes que olhei para ele e vi também o rosto do meu pai, por todas as vezes que temi que a verdade nos destruiria. E naquele abraço, senti que finalmente estava livre, livre do medo, da vergonha, da culpa que tinha carregado por tanto tempo, livre para amar meu filho completamente, sem reservas, sem sombras. José nunca mais tocou diretamente no assunto depois daquela noite. Não precisava. Tínhamos dito tudo o que era necessário. Tínhamos encontrado um caminho através da dor, juntos. Mas o jeito que ele me olhava tinha mudado. Não era mais o olhar despreocupado de antes, quando não sabia de nada. Era um olhar mais profundo, mais consciente. Um olhar que dizia que ele tinha entendido, realmente entendido, que eu fiz o que pude nas circunstâncias impossíveis que a vida me deu. Que escondi para proteger, que calei para sobreviver, que menti por amor, não por escolha. E naquele silêncio novo entre nós, cabia tanto. Cabia compreensão, cabia respeito, cabia aceitação do passado que não podíamos mudar. E acima de tudo, cabia amor. Um amor mais maduro, mais verdadeiro, forjado no fogo da verdade mais difícil que uma mãe e um filho poderiam enfrentar. Naquele silêncio, estávamos finalmente em paz. Hoje tenho 78 anos. José é médico, ajuda mulheres que sofrem como sofri.
O pé de jasmim que plantamos juntos cobre toda a parede. A verdade doeu, mas curou. Se esta história tocou seu coração, não fique em silêncio. Compartilhe, seja o Vicente de alguém. Ofereça um ouvido sem julgamento. Se você sofre, busque ajuda, porque quem sente, vive. E viver em liberdade é direito de todos.